18. Starting with 3S Class. Capítulo 86. O poder dos buracos negros devorando almas. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor, Endless Fantasy no 5º nível. Uma luz colorida de arco-íris brilhou sobre Vincent. Ele olhou ao redor. Era como se estivesse em um país das fadas. O ar estava cheio de uma forte aura psionica. Vincent podia sentir a aura entrando em seu corpo quando respirava. O 5º andar era diferente dos 4 andares anteriores. Não só o espaço era muito maior, mas o layout também era muito requintado. Havia 12 pilares branco-prateados construídos uniformemente. Havia também uma luz colorida de arco-íris que brilhava sobre eles de tempos em tempos. No meio dos 12 pilares estava um enorme hexagrama que emitia uma luz colorida de arco-íris. Uma névoa roxa subia dele. Podia-se ver vagamente um caixão de cristal transparente na névoa. Entretanto, por algum motivo, Vincent não conseguia ver o que havia dentro do caixão de cristal. O caixão de cristal tinha 5 metros de comprimento e 2 metros de largura. Inúmeros minérios preciosos e tesouros estavam cravejados no caixão. Isso incluía os núcleos de cristal do monstro. A julgar pela aura dos núcleos de cristal do monstro, não havia um único monstro que fosse inferior ao nível de Overlord. Havia até 3 monstros que eram mais fortes que o nível de Overlord. Núcleos de monstros de nível rei. Vincent murmurou para si mesmo. Olá! A névoa roxa de repente se retraiu e se transformou em um homem de meia-idade. No entanto, o homem de meia-idade só tinha a parte superior do corpo. A metade inferior do corpo era uma bola de névoa roxa que estava conectada ao caixão de cristal. O homem de meia-idade olhou para Vincent com satisfação. Carinha, finalmente nos conhecemos, disse o homem de meia-idade. A voz do homem de meia-idade era exatamente a mesma que Vincent ouvira nos níveis anteriores. Vincent curvou-se rapidamente. Sênior. Sentar. O homem de meia-idade acenou com a mão e uma cadeira apareceu atrás de Vincent. Pequeno rapaz, como você se sente até agora? Perguntou o homem de meia-idade sorrindo. Vincent se lembrou de tudo o que aconteceu desde que pisou na escadaria Willstone. Ele então assentiu levemente. Ganhei muito e também entendo o propósito de cada teste, disse Vincent. O homem de meia-idade assentiu. Pequeno rapaz, seu talento é o melhor entre todos que conheço. Estou muito feliz em poder fazer de você meu sucessor, disse o homem. Sênior, você me lisonjeia, disse Vincent humildemente. Os testes do homem de meia-idade pareciam bem difíceis no começo. No entanto, após análise cuidadosa, Vincent percebeu que não era tão difícil quanto ele pensava. A escadaria de pedra de Will testou a força de vontade. O primeiro nível testou a coragem. O segundo nível testava o estado de espírito. O terceiro nível testou a tomada de decisão e o estado de espírito. O quarto nível testou o processo de pensamento. Depois de considerar tudo, Vincent percebeu que esses atributos eram extremamente essenciais para uma pessoa poderosa. Ao mesmo tempo, o homem de meia-idade também estava usando esses testes para ajudar Vincent a fortalecer sua confiança. O homem de meia-idade olhou para a expressão calma de Vincent e sentiu satisfeito. Herdem meu legado. Mas primeiro, vocês precisarão saber que tipo de poder vocês estão prestes a receber. Eu sou o inimigo comum da humanidade. Embora haja uma razão para isso, não sou digno de ser perdoado. Mesmo depois de 100 anos, meu poder ainda é um tabu. Portanto, você precisará pensar muito cuidadosamente se deve ou não aceitar meu poder. Meu poder se manifesta principalmente em 3 aspectos: superpoderes, habilidades de combate e poder do buraco negro. Você deve ser muito claro sobre meus superpoderes e habilidades de combate, então não falarei muito sobre eles. Poder do buraco negro, esse é o poder tabu. É o poder que roubei do buraco negro quando a raça humana estava passando por um momento difícil. É extremamente maligno. Quando o uso com força total, nem eu consigo controlá-lo completamente. Houve um incidente em que a horda de monstros atacou a capital da floresta. Eu defendi a cidade sozinho e matei 3 monstros de nível rei, 15 monstros de nível overlord e inúmeros monstros abaixo do nível lord.
Todos os humanos da capital da floresta morreram junto com eles. Era óbvio que o homem de meia-idade estava se culpando. Carinha, você sabe sobre as 10.000 raças do buraco negro? Vincent olhou para o homem de meia-idade. Depois de 3 minutos inteiros, Vincent finalmente assentiu. Eu não esperava que você soubesse sobre as 10.000 raças do buraco negro em uma idade tão jovem. Parece que você é realmente um dos melhores seres humanos por aí. O homem de meia-idade ficou atordoado. Ele então olhou para Vincent com ainda mais carinho. Meu poder vem das 10.000 raças do buraco negro. Naquela época, uma das 10.000 raças do buraco negro, o clã Raposa Noturna, apareceu de repente na capital da floresta. O mais fraco entre eles era pelo menos um poderoso Lorde. Devido ao ataque repentino, os humanos não tiveram tempo para preparar uma defesa. Além disso, também havia uma enorme diferença de força. A capital da floresta quase entrou em colapso. Naquela época, eu era o prefeito da capital da floresta. Eu tenho força de classe Overlord. Eu liderei a equipe de exploração para lutar contra o clã Raposa Noturna. Embora eu tenha derrotado o clã Raposa Noturna no final, a equipe de exploração não sobreviveu, e eu também fiquei gravemente ferido. Daquele momento em diante, eu soube que os humanos ainda poderiam ter força para lutar contra monstros. No entanto, eles não tinham chance contra as 10.000 raças do buraco negro. Os humanos precisam de mais força e de uma maneira mais rápida de crescer. Então pensei no poder do buraco negro. O poder do buraco negro é extremamente autoritário e destrutivo. Não é um poder que os humanos podem suportar. Era natural que os humanos não permitissem que ninguém tocasse em tal poder. Para atingir meu objetivo final, comecei um experimento secreto para extrair o poder do buraco negro dos corpos do clã Raposa Noturna. Depois de 20 anos de pesquisa, finalmente compreendi. No entanto, isso custou a vida de dezenas de milhares de pessoas. O poder do buraco negro me fez perder a cabeça. Comecei a ansiar por um poder mais forte. Então atravessei o buraco negro sozinho e comecei a matar as 10.000 raças do buraco negro. Então absorvi o poder do buraco negro de seus corpos. Durante esse tempo, eu rompi a conspiração das 10.000 raças do buraco negro e fui caçado. Ao mesmo tempo, a capital da selva acolheu a maior horda de monstros da história. Não foi fácil para mim me livrar das 10.000 raças do buraco negro e retornar à capital da selva. No entanto, a capital da selva estava prestes a entrar em colapso. Não tive escolha a não ser arrastar meu corpo ferido para a batalha. Eu lentamente me estabilizei e comecei a lançar um contra-ataque contra a horda de monstros. No entanto, como eu havia absorvido muito poder do buraco negro, meu poder não era puro. Era muito complicado, e eu não tinha controle total sobre ele. Ao mesmo tempo, eu também estava cercado por 3 monstros de nível rei. Eu estava em uma situação muito perigosa. Durante aquele tempo, pensei que mesmo se morresse, ainda arrastaria os 3 monstros de nível rei comigo. Eu queria me autodestruir. No entanto, o poder do buraco negro não me permitiu me autodestruir completamente. Ele irrompeu do meu corpo e devorou as almas de todos os seres humanos na capital da selva. Ele também levou as almas dos 3 monstros de nível rei. Depois da horda de monstros, eu estava sendo constantemente julgado pela raça humana. Eles queriam me matar por usar o poder do buraco negro e causar a morte de inúmeras pessoas na capital da selva. No entanto, durante esse tempo, eu estava sendo controlado pelo poder do buraco negro. Matei os guardas e escapei. Além dos meus ferimentos que não foram tratados, somados à erosão do poder do buraco negro, eu estava no fim da minha corda. Antes que eu pudesse escapar da cordilheira defensiva, eu morri. Antes de morrer, usei o que restava da minha força para matar um monstro de nível Overlord. Usei seu pelo para criar um paraíso e fiquei esperando a pessoa certa aparecer. Ao longo dos anos, houve um total de 18 pessoas que passaram por aqui, mas o melhor que conseguiram fazer foi o 3º nível. A maioria delas morreu nas escadas de Willstone. O homem de meia-idade respirou fundo e olhou para Vincent com um olhar sério. Então, você decidiu. Você quer aceitar toda a minha herança. Vincent podia dizer pela expressão do homem de meia-idade que o poder do buraco negro era extremamente aterrorizante. Era impossível para ele não ser movido por uma força tão poderosa. Entretanto, ele não queria se tornar como o homem de meia-idade por causa desse poder. Além disso, com a ajuda do sistema, era apenas uma questão de tempo até que ele se tornasse tão poderoso quanto o homem de meia-idade.
Ele poderia ser ainda mais forte do que o homem de meia-idade. Sênior, posso perguntar o que exatamente você quer dizer com o poder do buraco negro? Vincent decidiu fazer mais perguntas para ter uma ideia mais clara. O poder do Black Hole está sempre mudando. É diferente para cada raça. O poder que eu tenho é chamado de Devorador de Almas. Se usado corretamente, não só posso devorar almas para me fortalecer, mas também posso escravizar almas. Devorar almas. Escravizar almas. Os olhos de Vincent se arregalaram em choque. Ele nunca imaginou que o mundo tivesse um poder tão aterrorizante e anormal. Meu superpoder é purificação purgatória elemental de classe S e ele tem a habilidade de purificar tudo, especialmente almas. Se eu quisesse, eu poderia convencer uma pessoa a morrer sem saber. Meu superpoder é muito compatível com o poder do buraco negro. Essa também é a principal razão pela qual não fui descoberto quando estava pesquisando o poder do buraco negro. O homem de meia-idade continuou explicando a Vincent. O poder do buraco negro é um tabu para os humanos. Se você escolher herdá-lo, então você deve estar preparado para se tornar o inimigo público da humanidade. Quando chegar a hora, as 10.000 raças do buraco negro também virão atrás de você. A humanidade também virá atrás de você. Não haverá lugar para você na Terra. Você precisará esconder sua identidade pelo resto da vida e se tornar um solitário. O homem de meia-idade então parou de falar e esperou em silêncio pela resposta de Vincent. Starting with 3S Class. Capítulo 87. Nasceu para ser uma pessoa comum, mas fez coisas extraordinárias. Vincent franziu a testa e ponderou. O poder do buraco negro era extremamente compatível com seu superpoder. Se ambos fossem usados ao mesmo tempo, definitivamente aumentaria muito seu controle sobre os monstros. No entanto, o poder era muito assustador. Mesmo com a força do homem de meia-idade, ele teve que usar sua vida como pagamento para cultivar o poder. Que habilidade Vincent tinha para controlá-lo? Depois de um período de tempo incerto, Vincent de repente levantou a cabeça e olhou para o homem de meia-idade. Sênior, eu escolho herdar todas as suas habilidades. O tom de Vincent era firme. Há algumas coisas que precisam ser feitas. Se ninguém está disposto a fazer, então eu estou disposto a fazer pelo bem da humanidade. Disse Vincent. O homem de meia-idade olhou nos olhos de Vincent e perguntou em voz profunda, mesmo que isso signifique se tornar o inimigo comum da humanidade? Vincent assentiu. O homem de meia-idade continuou perguntando a Vincent. Vale a pena? Você fez tanto, mas no final, você tem que ser julgado pelas pessoas que você protege. Elas não vão se importar com a proteção que você oferece. Elas só vão saber que você usou um poder proibido. Vale a pena sacrificar um pequeno número de pessoas em troca da vitória final. Não acho que haja nada de errado nisso. Disse Vincent firmemente. Da mesma forma, sacrificar a mim sozinho pode ser trocado pela vitória durante uma guerra. Não acho que haja nada de errado nisso também. Disse Vincent. O homem de meia-idade olhou para Vincent. Ele não disse nada. Depois de mais de 10 minutos, ele soltou uma gargalhada. Ah, ótimo. Ótimo. Eu realmente não escolhi a pessoa errada. Você é o sucessor que eu estava esperando. Pequeno rapaz, aceite meu poder. Enquanto o homem de meia-idade falava, ele acenou com a mão direita. Gás cinza voou para fora e condensou-se lentamente no ar. O gás se transformou em uma pequena bola cinza do tamanho de uma soja. Este é meu superpoder purgatório purificação. Embora não seja tão fácil quanto o seu próprio superpoder, ainda é equivalente a um superpoder classe A. O homem de meia-idade estalou o dedo, e a pequena bola cinza voou diretamente para a glabela de Vincent. Extrair habilidades e concedê-las a outros. Essa também é uma das habilidades que o poder do buraco negro me deu. Vincent sentiu sua glabela se iluminar. Ele podia sentir uma força poderosa fluindo de sua glabela para seus membros e ossos. Ele fechou os olhos rapidamente e sentiu cuidadosamente o fluxo da força poderosa. Jing. Habilidade elemental de classe S detectada. Purificação do purgatório. É uma absorção perfeita. A notificação do sistema soou na mente de Vincent. Sim. Jing. Absorvendo. Por favor espere. Jing. Absorção completa. Parabéns, anfitrião, por obter a habilidade elemental de classe S. Purificação do purgatório. Jing.
99% de similaridade detectada. Elfire, Purgatory e Purification. Você deseja fundi-los? Hein? Parecia que ele poderia unir os dois superpoderes. Vincent ficou atordoado. Ele não entendeu. Primeiro, não havia nenhuma gema de fusão de superpoderes em sua mochila. Segundo, Elfire era uma superpotência de classe S+. As duas superpotências de níveis diferentes podiam ser fundidas sem nenhuma gema de fusão de superpoderes. Isso obviamente teve algo a ver com a semelhança que o sistema havia mencionado. Sistema, qual é a semelhança? Perguntou Vincent em sua mente. Similaridade. Os superpoderes têm o mesmo nível. 95% do mesmo nível pode ser fundido, independentemente do limite de nível do superpoder. Vincent de repente entendeu. Era isso. Ele escolheu fundi-los imediatamente. Jing. Habilidade elemental de classe S mais Elfire. Habilidade elemental de classe S Purgatory e Purification está se fundindo. Por favor, aguarde. Jing. A fusão de superpoderes está completa. Parabéns, anfitrião, por obter um superpoder elemental de classe X. Fogo Purificador do Mundo. Fogo Purificador do Mundo. Habilidade elemental de classe X possui chamas que podem purificar tudo. Foi só isso? Vincent ficou estupefato. O Orlo de Cleansing Fire teve uma introdução tão curta. Sistema, o que você quer dizer com purificar tudo? Tudo que o anfitrião pode pensar. Puta merda. Tão assustador. Vincent quase pulou da cadeira. Tudo que ele conseguia pensar estava dentro do alcance da purificação. Isso significa que todas as defesas não funcionariam mais nele a partir deste momento. Vincent engoliu a saliva com dificuldade. O terror do fogo purificador do mundo o deixou sem palavras. Vincent abriu os olhos lentamente e novamente olhou para o homem de meia-idade. Seu único olhar realmente fez o homem de meia-idade tremer do fundo de sua alma. As pupilas em forma de chama de Vincent também tinham uma cor cinza nobre no meio. Carinha, parece que a absorção da purificação do purgatório é muito maior do que eu imaginava. O homem de meia-idade não sabia da existência do sistema. Ele apenas pensou que a absorção de Vincent da purificação do purgatório parecia mais completa do que o normal. Vincent sorriu levemente e não deu mais explicações. O homem de meia-idade acenou com a mão novamente, e um gás preto como azeviche voou para fora. Ele também foi comprimido em uma pequena bola preta do tamanho de uma soja. Então, ele saltou em direção à glabela de Vincent. A pequena bola preta entrou na glabela de Vincent. Vincent fechou os olhos novamente. Jing. Energia desconhecida detectada. Analisando, aguarde. Jing. Análise concluída. Comandante de ligação de espíritos, incompleto, possui habilidade de ligar e escravizar almas. Jing. 97% de similaridade detectada. Comandante de ligação de espíritos, incompleto. Afinidade de monstros com superpoderes de classe S. Você deseja fundi-los? As duas superpotências poderiam ser fundidas. A visão de mundo de Vincent havia sido destruída. A poderosa habilidade que ele tanto desejava foi inesperadamente concluída em um período tão curto de tempo. Fusível. Vincent disse ao sistema em sua mente. Jing. Spirit Binding Commander, incompleto, e S-Class Superpower Monster Affinity estão se fundindo. Por favor, espere. Jing. Fusão completa. Parabéns ao anfitrião por despertar um superpoder de classe X. Habilidade de transformação. Habilidade de transformação. Superpoder de classe X usando o sangue do alvo. O hospedeiro pode se transformar em outras formas e possuir habilidades correspondentes. Embora Vincent estivesse chocado, depois de tudo o que aconteceu, ele só conseguiu aceitar o poder da habilidade de transformação. Quando ele abriu os olhos novamente, Vincent descobriu que a figura do homem de meia-idade havia desaparecido. A expressão do homem também havia se tornado um pouco desanimada. Sênior, o que houve? Perguntou Vincent, preocupado. O homem de meia-idade acenou com a mão. Ele estava tentando deixar Vincent saber que não havia nada de errado. Dessa vez, um cristal de memória voou para fora do caixão de cristal. Não era mais gás. Este cristal de memória é o que aprendi ao longo da minha vida. Vou te compreendam lentamente.
Vincent pegou o cristal de memória com as duas mãos e expressou sua gratidão ao homem de meia-idade novamente. Ao mesmo tempo, o sistema também o notificou que ele poderia aprender habilidades de combate. Vincent rejeitou o sistema para aprender as habilidades de combate naquele momento. A figura do homem de meia-idade havia desaparecido ainda mais. O tom de sua voz ficou muito mais fraco. Pequeno rapaz, o futuro da humanidade depende de você. Espero que você consiga permanecer fiel a si mesmo e que não me decepcione. Sênior, não se preocupe. Não vou deixar seus superpoderes e habilidades de combate ficarem no esquecimento. Ah, ótimo. A figura do homem de meia-idade estava se tornando cada vez mais transparente. Ele estava desaparecendo. Pequeno rapaz, minha alma está prestes a desaparecer. Não tenho o status do mestre e discípulo com você. Antes de nos separarmos, você pode me chamar de mestre. Vincent levantou-se com uma expressão solene e fez uma profunda reverência ao homem de meia-idade. Com um tom extremamente sincero, Vincent gritou para o homem: Mestre. Bom. Bom. Este é o mais realizado que já fui. Eu, Ixus, não dominei o poder do buraco negro. No entanto, consegui conhecer um gênio como você e o tomei como meu discípulo. Ah! Não me arrependo da morte. Nasci uma pessoa comum, mas você faz coisas extraordinárias. O céu tem 9.000 milhas de altura. Eu irei no meu lazer. Pequeno rapaz, não teremos. Antes que o homem de meia-idade pudesse terminar a frase, sua figura desapareceu completamente. Ao mesmo tempo, o entorno de Vincent começou a rachar. Então, quebrou com um estrondo. Vincent sentiu uma luz branca brilhar diante de seus olhos. Quando ele pôde ver seus arredores novamente, ele se viu de pé no pico da cordilheira defensiva. O vento frio soprou, e Vincent começou a chorar. Ele se ajoelhou e se curvou 3 vezes. Professor, tenha uma boa jornada. Starting with 3S Class. Capítulo 88. 4 meses. Vincent não ficou triste por muito tempo. Ele se levantou e desceu a cadeia de montanhas defensiva. Ele não havia esquecido que havia aceitado 10 missões das Forças Especiais. Até então, ele havia completado apenas uma missão. Enquanto descia a montanha, Vincent tirou o cristal de memória que o homem de meia-idade lhe dera. A notificação do sistema soou mais uma vez. Ding! Habilidades de combate que estão disponíveis para aprender foram detectadas. Anfitrião, você deseja aprender? Aprender. Ding! Aprendendo, por favor espere. Ding! Parabéns ao anfitrião por aprender a habilidade de combate classe S, Ski Splitter. Habilidade de combate classe S, Godliundre Revolutions. Habilidade de combate classe S, Evenly Defense. Ski Splitter. Habilidade de combate de classe S. Ataques que cortam os céus. Godliundre Revolutions. Habilidade de combate de classe S. Ela explodirá instantaneamente e tem o dobro da velocidade normal. É um fardo enorme para o corpo. Use com cautela. Evenly Defense. Habilidade de combate de classe S. O usuário ganha defesa absoluta por meio de rotação rápida. Área superior é o ponto fraco. Ding! Habilidades de combate foram incluídas no Mimicry. O host as dominou completamente. Ding! Mimetismo foi atualizado para uma habilidade de combate de classe A. As 3 habilidades de combate classe S de Vincent pareciam muito comuns quando comparadas à purificação do purgatório e ao poder do buraco negro. Embora Vincent estivesse ouvindo a explicação do sistema sobre as habilidades de combate, ele não prestou muita atenção a elas. Mesmo assim, ele ainda abriu o painel do personagem para verificar seus atributos. Nome: Vincent Amor. Habilidades especiais: Fogo Purificador do Mundo. Tipo elemental de classe X. Habilidade de transformação. Tipo especial de classe X. Postura do Rei Divino. Tipo especial de classe X. Poder psiônico. 1896. Reino. Usuário superpoderoso avançado. Equipamento: arma. Lâmina do Purgatório. Nível: Lâmina do Purgatório classe B. Progresso da evolução: 72%. Atributo 1. Pode evoluir devorando armas psiônicas. Atributo 2. Aumenta o poder psiônico em 46%. Atributo 3. Reduz o consumo de energia psiônica em 55%. Atributo 4. Velocidade de ataque mais 37%. Atributo 5. Poder de ataque mais 79%. Atributo 6.
cura mais 25%, atributo 7, dano duplo mais 3%, habilidades de combate, nome, mimetismo grau, habilidade de combate de classe A, habilidade de combate do tipo crescimento, proficiência, 100%, bicho de estimação, nome, Thunder, ainda não em batalha, nível, monstro de nível iniciante, habilidade, arco trovão, descrição da habilidade, pode liberar arcos de trovão para atacar o alvo, mochila, atlas de miríades de raças de buracos negros. Observação 1, monstros são apenas animais de estimação. Eles pertencem às várias raças do outro lado do buraco negro. Observação 2, de onde você acha que os monstros do buraco negro são? O que há do outro lado do buraco negro? Este mundo está longe de ser simples. Observação 3, as 10.000 raças do buraco negro são anormalmente poderosas. É melhor não visitar as 10.000 raças do buraco negro se você não atingir o nível de um usuário superpoderoso. Claro, se você tem um superpoder, sinta-se à vontade para ir. Observação 4, nenhuma permissão para visualizar. Medicamento, 11 frascos, outros itens diversos, 97 ovos de corvo imortal, 1865. Vincent olhou para o painel de personagens que havia mudado drasticamente e revelou um sorriso. Ele estava muito feliz com o atlas de miríades de raças do buraco negro. Isso porque ele havia recebido outra informação. Embora ele não soubesse quantas informações a mais havia no total, ele ainda estava muito satisfeito com seu progresso. Vincent finalmente chegou ao pé da cordilheira defensiva. Ele então começou a procurar seu alvo com base em seu cartão de missão. A missão mais difícil, o ovo do corvo imortal, havia sido completada. As outras missões eram relativamente menos difíceis. No primeiro dia após deixar a cordilheira defensiva, Vincent encontrou um monstro de alto nível, o crocodilo magnético. Ele o matou facilmente com um deslizamento de terra. 10 missões das Forças Especiais, progresso 2:10. No terceiro dia após deixar a cordilheira defensiva, Vincent encontrou minério de alto nível e areia preta dourada. 10 missões das Forças Especiais, progresso 3:10. No 15º dia após deixar a cordilheira defensiva, Vincent encontrou o cajado da vida perdido. 10 missões das Forças Especiais, progresso 10:10. Depois de completar todas as missões, Vincent estava preparado para retornar a Aerocity. Ao mesmo tempo, ele descobriu muitas pessoas se reunindo na cordilheira defensiva. Parecia que haveria outra horda de monstros. Vincent pensou que estava ausente há apenas um mês. Ele abriu suas asas flamejantes purificadoras do mundo e voou em direção à cidade dos heróis. Suas flaminguins aprimoradas eram 5 vezes mais rápidas do que antes. Tudo no chão passou pelos seus olhos em um instante. Depois de 10 minutos, Vincent pousou no chão e caminhou em direção ao portão da cidade dos heróis. Olha! É o Vincent. Atacar. Leve-o para o Mission Hall. Você pode obter um equipamento psionico de classe A. Nós encontramos Vincent primeiro. Você não tem permissão para lutar comigo. Besteira. Eu claramente o vi primeiro. Não me force a lutar com você. Porra. Vocês realmente querem lutar? Irmãos, ataquem. Vincent viu vários grupos de pessoas correndo em sua direção. Ele foi imediatamente alertado. Eles então começaram a lutar. Vincent ficou confuso. O que estava acontecendo? Por que eles estavam brigando por ele? Não fazia sentido. Ele ficou ausente por menos de um mês. O que exatamente aconteceu em Aerocity? Vincent entrou na cidade dos heróis confuso. As outras pessoas que estavam lutando pararam. Elas se entreolharam e correram para perseguir Vincent. Vincent não prestou muita atenção a eles. No entanto, ele não esperava que mais e mais pessoas se reunissem ao redor dele ao longo do caminho. Muitas delas olhavam para ele com excitação. Isso deixou Vincent ainda mais confuso. Quando chegou ao Mission Hall, Vincent olhou para o grupo de pessoas que estava parado na porta. Ele ficou atordoado. Por que ele alarmou tantas pessoas? Cibis, Professor X, Angelina, Avril, X, Nabil, Suire, Johnny. Pessoas que ele conhecia e que não conhecia estavam todas lá. Cibis deu um suspiro de alívio. Vicente. Vicente. O Professor X e Angelina se jogaram nos braços de Vincent e o abraçaram com força. Eles choraram e se recusaram a soltar. Angelina, em particular, estava agarrada a Vincent como um koala.
Abril deu alguns passos para frente, mas se conteve. Seu rosto estava calmo, mas seus lindos olhos estavam cheios de alegria. Vincent ficou um pouco envergonhado. Ele olhou para Cibis em busca de ajuda. Cibis olhou para Vincent com raiva, mas mesmo assim deu um passo à frente para ajudar Vincent. Vocês dois terminaram. Vincent voltou. Conversaremos sobre isso quando voltarmos. O que você está pensando? Em público. A professora Ashley sabia que tinha perdido a compostura. Ela se levantou desajeitadamente e revirou os olhos para Vincent, flertando. Havia lágrimas em seus cílios, o que a fez parecer extremamente flertando. Isso fez Vincent perder o foco por um momento. Angelina não se importou. Ela apenas continuou a abraçar Vincent com força. Vincent estava desamparado. Ele só conseguia dar um tapinha na cabeça de Angelina. Então ele disse suavemente: tudo bem. Estou de volta. Deixe-me ir primeiro. Pelo menos me conte o que aconteceu. Angelina ouviu o que Vincent disse e soltou seu corpo relutantemente. No entanto, ela ainda estava segurando o braço de Vincent firmemente. Ela se recusou a soltá-lo. As pessoas atrás de Vincent começaram a gritar pela atenção de Cibis. General Cibis. Encontramos Vincent. General Cibis. Não dê ouvidos às bobagens deles. Nós fomos os que encontramos Vincent primeiro. Vá embora. Você consegue ao menos ver Vincent com esses seus olhos? Diretora Cibis. Sou eu. Fui eu quem trouxe Vincent de volta. Todos os outros disseram a mesma coisa. Vincent ficou confuso, mas ele podia adivinhar o que estava acontecendo. Cibis olhou para Vincent novamente e disse em voz alta e clara: todos. Embora eu não saiba qual de vocês encontrou Vincent, todos contribuíram durante esse período de tempo. Cada um de vocês ganhará um equipamento psionico de classe A. Que tal isso? Todos os presentes hoje receberão equipamento psionico classe A. Além disso, para expressar minha gratidão a todos, cada um de vocês será recompensado com 100.000 moedas psionicas. Vincent ficou chocado com a generosidade de Cibis. Havia pelo menos 50.000 pessoas presentes. Eram 50.000 equipamentos psionicos classe A e 500 milhões de moedas psionicas. Embora as pessoas por trás de Vincent não estivessem muito satisfeitas com a recompensa, elas sabiam que não havia nada que pudessem fazer a respeito. Afinal, não havia como verificar quem foi o primeiro a ver Vincent, então eles só podiam concordar. Cibis providenciou para que Johnny distribuísse as recompensas para todos. Ele virou a cabeça e olhou para Vincent com um rosto sombrio. Siga-me. Ele disse. Cibis então colocou as mãos na frente dele, e um portal dimensional temporário apareceu na frente deles. Professor. Espere. Deixe-me entregar as missões primeiro, disse Vincent. Vincent pegou Angelina e correu para o Mission Hall. Ele entregou todas as 10 missões de uma vez. Todos os membros das forças especiais arregalaram os olhos depois de ver Vincent entregando as missões concluídas. Naquela época, todos achavam que Vincent estava apenas tentando agir de forma legal ao assumir 10 missões. Todos estavam esperando para ver Vincent fazer papel de bobo. Eles não esperavam que Vincent, que estava desaparecido há quase 4 meses, completasse as 10 missões e retornasse em segurança. As 10 missões estavam penduradas no Mission Hall por pelo menos meio ano. No entanto, elas foram concluídas por Vincent em apenas 4 meses. Essa era uma habilidade que ninguém nas forças especiais possuía. A partir daquele momento, eles estavam completamente convencidos de que Vincent era de fato um líder de esquadrão que havia descido do céu. Depois de entregar as missões, Vincent trouxe Angelina de volta para Cibis. Cibis não disse nada. Ele foi o primeiro a pisar no portal dimensional temporário. Os outros também entraram um após o outro. Quando passaram por Vincent, cada um deu a ele um olhar significativo. Quando Suire passou, Vincent o puxou de volta. Suire, quanto tempo? Como estão os preparativos para o torneio de calouros? Perguntou Vincent. Quando Suire ouviu o que Vincent disse, ele olhou para ele como se estivesse olhando para um monstro. Quando viu a expressão sincera de Vincent, ele se sentiu estranho. 2 meses se passaram desde o torneio de calouros. O quê? 2 meses? Os olhos de Vincent se arregalaram em choque. 2 meses? Isso não está certo. O torneio de calouros deveria acontecer um mês depois do início das aulas em Kim.
Quando Vincent deixou Aerocity, as aulas nem tinham começado ainda. Se fosse esse o caso, já teriam se passado quase 4 meses desde que ele deixou Aerocity. Ele levou apenas 16 dias para completar as missões. Isso significa que ele ficou no Utopia Fantasyland por mais de 3 meses. Vincent finalmente entendeu por que todos estavam tão animados em vê-lo. Boa sorte, irmão. Parece que o diretor Sibis está realmente bravo, disse Suire. Suire deu um tapinha no ombro de Vincent com um pouco de prazer pelo infortúnio e entrou no portal de teletransporte temporário. Vincent esfregou a testa e olhou para o céu. Mestre, você realmente me ferrou. Starting with 3S Class. Capítulo 89. A confiança de Sibis na sala do diretor. Sibis sentou-se atrás de sua mesa, enquanto os outros permaneceram em silêncio. Vincent, onde você esteve nesses últimos 4 meses? Como pôde ter desaparecido sem deixar rastros? Perguntou Sibis. Sibis olhou diretamente nos olhos de Vincent como 2 lasers afiados. Vincent sorriu amargamente. Sua mente estava acelerada. Professor, eu não tinha ideia de que já tinham se passado 4 meses. Na minha mente, apenas 20 dias tinham se passado. Quando encontrei o ovo do corvo imortal, também encontrei uma caixa. Depois de abrir a caixa, entrei em um lugar estranho. O lugar sempre foi claro e ensolarado. Eu não tinha ideia de quanto tempo havia passado. Tive que me esforçar muito para escapar, disse Vincent. Vincent contou meias verdades sobre o que aconteceu na ilusão do paraíso para não despertar suspeitas. Sibis franziu a testa após ouvir o que Vincent disse. Era a primeira vez que ele ouvia falar de um lugar assim. Embora ele tivesse muitas dúvidas, estava claro que desde o surgimento dos buracos negros, o mundo inteiro estava em caos. Havia muitas coisas que não podiam ser explicadas. Já que você se sente bem, então volte e descanse. Eu escolhi os membros do primeiro time. Eles são todos que estão presentes agora. O segunda equipe está atualmente passando por treinamento especial. Quando o treinamento especial terminar, eles virão buscá-los. Vocês podem partir amanhã, disse Sibis. Todos sabiam quem eram os candidatos para o primeiro time. Quando ouviram o que Sibis disse, todos concordaram com a cabeça. Vincent, por outro lado, não esperava conhecer todos do primeiro time. Vou repetir mais uma vez. Sua missão é muito perigosa. Vocês podem perder suas vidas a qualquer momento. Se quiserem se retirar, por favor, falem agora. Depois que saírem de Blazing City, não terão mais chance de recuar, disse Sibis. Sibis olhou para todos. Ele assentiu satisfeito quando ninguém recusou. Tudo bem, todos podem voltar agora. Vincent, fique para trás. Ainda tenho algumas coisas para explicar a você, disse Sibis. Todos, exceto Vincent, se viraram para sair. Vincent permaneceu em seu lugar original. Sibis estava afiado. Ele olhou para Vincent e disse em um tom calmo e firme, você avançou. Vincent ficou atordoado por um momento. Ele sabia que era impossível esconder o fato de que havia subido de nível. Então ele assentiu. Só você e o professor Ushri sabem a razão fundamental para sair dessa vez. Durante a missão, se houver alguma incerteza, você pode discutir com o professor Ushri. Quanto ao plano de matar deuses, não conte a ninguém sobre isso, entendeu? Disse Sibis. Sibis não ficou surpreso com o reino de Vincent. Para uma pessoa que tem 4 superpoderes de classe S, não foi surpresa que ele subisse de nível a qualquer momento. Vincent assentiu solenemente. Ele sabia muito bem o quão importante era o plano de matar deuses. Ele pensou muito sobre isso quando estava na ilusão do paraíso. Embora o plano de matar deuses fosse um plano muito falho, ele prolongou a vida da raça humana. Ele forneceu tempo à raça humana. Isso deu oportunidade para que mais usuários superpoderosos surgissem. Em relação ao plano em si, pode-se argumentar que também foi um bom treinamento para aqueles que participaram. Eles foram escolhidos entre milhões e tiveram a chance de lutar contra monstros poderosos. Se tiverem sucesso, poderão crescer ainda mais rápido. Mesmo que as 10.000 raças do buraco negro aparecessem de repente e começassem uma batalha com a raça humana, não seria impossível que os escolhidos lutassem contra elas. Claro, isso só aconteceria se os escolhidos ainda estivessem vivos. Por último, mas não menos importante, preciso lembrá-lo disto. Mesmo que todos neste plano morram, você deve voltar vivo.
Você me entendeu? Disse Cibis. Vincent ficou atordoado com o que Cibis disse. Ele estava relutante em concordar. Professor, você quer dizer que mesmo que esse plano falhe, eu devo voltar vivo? Perguntou Vincent. Você está falando bobagem. Lembre-se, você deve voltar vivo. Cibis ficou ainda mais confuso. Seu tom era forte. Professor. Saiam. Saiam. Gritou Cibis. Cibis de repente ficou furioso e apontou para a porta. Vincent curvou-se profundamente para Cibis. Ele então se virou e saiu do escritório do diretor. Cibis observou Vincent gradualmente desaparecer de sua vista. A relutância e a mágoa em seus olhos aumentaram. A porta da sala do diretor fechou. Cibis sentiu-se como um balão vazio. Ele desabou na cadeira. Ele tirou a velha foto do grupo mais uma vez. Suas mãos tremiam. Ares, Athena, foi certo ou errado eu escolher Vincent? Vocês vão me culpar por não cuidar bem dos seus filhos? Perguntou Cibis. Vincent retornou ao dormitório e se jogou na cama. Fazia muito tempo. Ele precisava de um descanso. Muitas coisas aconteceram durante esse período de tempo. Ele tinha experimentado muita coisa. Ele estava física e mentalmente exausto. Vincent sentiu que poderia ficar doente se não descansasse. Quanto aos seus amigos, ele não queria dar atenção a eles por enquanto. Ele só queria ficar sozinho em seu quarto, quieto. No entanto, os seus não cumpriram seus desejos. Pouco depois de se deitar, ele ouviu um estrondo alto. Ele se virou e sentou-se na cama com um olhar vigilante no rosto. Ele ficou atordoado por um momento, mas depois revelou um sorriso amargo. DM. Ele tinha esquecido que seu colega de quarto era um cara que não tinha talento algum, mas tinha interesse em fazer equipamentos psionicos. Ele abriu a porta para dar uma olhada. Quando abriu a porta, fumaça preta o cercou instantaneamente. Vincent sentiu como se estivesse sufocando com a fumaça e começou a tossir. Nabil, o que você está fazendo? Gritou Vincent. Vincent engasgou tanto que lágrimas começaram a encher seus olhos. Fumaça preta saiu do quarto de Nabil. Duas pessoas cobertas de fuligem saíram. Ei! Vincent, você voltou. Estou pesquisando armas com Nabil. Você quer se juntar a mim? Vincent acenou para um deles. Ele olhou para eles por um longo tempo, mas não conseguiu reconhecer quem era a outra pessoa. Nabil era fácil de reconhecer. Seus óculos grossos eram únicos demais. Você é? Vincent estava vasculhando sua mente. Ele não conseguia entender. Eu. Suire. Enquanto Suire falava, ele usou seu superpoder para revelar sua identidade. Vincent olhou para as asas atrás de Suire e arregalou os olhos, incrédulo. Suire estava saindo com Nabil? Você tem pesquisado armas psionicas para Nabil? Perguntou Vincent, incrédulo. Suire sentiu e retirou seu superpoder. Nabil revelou um sorriso estranho. Seus dentes brancos eram muito chamativos, já que ele estava coberto de fuligem preta. Sinto muito, Vincent. Eu falei de novo. Desculpe por incomodá-lo, disse Nabil. Vincent acenou com a mão para mostrar que estava bem. No entanto, sua cabeça doía depois de olhar para a casa cheia de fumaça preta. Ele estava considerando se deveria mudar de dormitório. Morar com os dois seria irresponsável. Era difícil imaginar como seria o dormitório no futuro se os dois trabalhassem juntos oficialmente. Vincent, venha conosco. É tão divertido. Acabei de perceber que as coisas com as quais eu costumava brincar são realmente fracas. Suire ainda estava tentando convidar Vincent para sair. Na opinião dele, se houvesse coisas boas e divertidas, ele naturalmente gostaria de compartilhá-las com seus bons amigos. Estou bem. Vocês dois devem ter cuidado. Vincent se virou e voltou para seu quarto. Ele estava sem palavras. Após ver Vincent desinteressado, Suire apenas deu de ombros. Ele não queria forçá-lo mais. Suire se virou para olhar para Nabil e disse em um tom sério: eu acho que não deveríamos ter aumentado o minério psionico agora. Deveríamos diminuir o minério. Nabil concordou com a cabeça. Acho que você está certo, disse Nabil. Depois de ouvir a conversa através da porta, Vincent não conseguiu evitar um arrepio. Se encontrarmos uma horda de monstros da próxima vez, talvez esses dois caras sejam de grande utilidade, murmurou Vincent. Ele queria que os dois estudassem equipamentos psionicos fora do muro da cidade.
Eles poderiam explodir muitos monstros ao mesmo tempo. Pensando bem, ele sentiu que seria desumano. Ele balançou a cabeça e desistiu da ideia. Vincent retornou para sua cama. No entanto, ele não tinha mais vontade de descansar. Em vez disso, ele canalizou seu poder psiônico e entrou em um estado de cultivo. Starting with 3S Class. Capítulo 90. Partida. O plano de matar deuses começou. No dia seguinte, Vincent acordou do seu treinamento. Ele tomou um banho e trocou de roupa. Ele estava prestes a sair do dormitório quando viu Suir e Nabil com os olhos injetados de sangue. Vocês dois não dormiram a noite toda? Perguntou Vincent curiosamente. Vincent, deixe-me dizer, nós dois fizemos um grande avanço no refino de equipamentos, disse Suir. Suir estava animado. Ele não parecia desanimado, embora não tivesse dormido a noite toda. Vincent apenas balançou a cabeça e não disse nada. No passado, embora Suir estivesse um pouco desafinado, ele ainda tinha algum controle. No entanto, enquanto estava com Nabil, Vincent percebeu que Suir havia se tornado um lugar sem lei. Vamos. Está quase na hora, disse Vincent desamparadamente. Suir ficou atordoado. Depois de pensar por um longo tempo, ele de repente revelou um olhar de realização. A missão começa hoje. Ah, certo. Eu esqueci. Vai, vai, vai. A diretora Sibisa bem feroz. Não podemos nos atrasar, disse Suir. Suir puxou Vincent impacientemente. Nabil era um homem de poucas palavras. Ele ficou de lado e olhou para Vincent e Suir com um sorriso feliz no rosto. Os três foram para a sala do diretor. Só o professor Giz tinha chegado. Sibis e o professor Giz estavam conversando. Você está aqui, disse Sibis. Ele tinha um leve sorriso no rosto. Vincent podia ver a profunda preocupação em seus olhos. Os três assentiram e sentaram-se no sofá. Por que seus olhos estão vermelhos? Perguntou o professor Giz. O professor Giz olhou para Suir e Nabil com uma expressão curiosa. Os dois ficaram um pouco envergonhados e sorriram. Ei, professor Giz. Nabil e eu estávamos pesquisando sobre forjar equipamentos psiônicos ontem à noite. Fizemos um grande progresso. Estávamos tão animados que não conseguíamos dormir. Suir e Nabil se entreolharam enquanto explicavam. Uma noite inteira? O professor Giz franziu a testa. Você esqueceu que nossa missão começa hoje? Você não treinou direito e não dormiu nada. Está tudo bem. Embora eu não tenha dormido nada, não estou com sono. Estou em boas condições. Suir parecia ansioso para tentar, mas antes que pudesse terminar a frase, ele bocejou. O professor Giz olhou para ele e não disse mais nada. A noite sem dormir de Suir era uma conclusão precipitada. Não importa o que ela dissesse, ainda seria inútil. Durante esse tempo, os outros também chegaram um após o outro. Depois que todos chegaram, Sibis os instruiu a criar um portal espacial. Certo, pessoal, vocês devem prestar atenção à sua segurança. Espero que todos vocês possam retornar em segurança, disse Sibis. Todos concordaram. Eles sabiam que a missão era muito importante e perigosa, mas ninguém queria desistir dela. Vincent sabia muito mais sobre a missão do que os outros. Além disso, com sua personalidade, era impossível para ele escolher recuar naquele momento. A professora Giz queria proteger as crianças. O plano de matar deuses era muito perigoso. Se ela não pudesse protegê-los, ela não ficaria à vontade. Este plano de matar deuses era muito diferente do habitual. Anteriormente, Falcon Country reunia as pessoas mais fortes de todo o país. Eles então selecionavam indivíduos para formar uma equipe e completar o Godlying Plan. No presente, no entanto, apenas os alunos de Kin estavam participando do plano. Estava claro que eles estavam em perigo muito maior em comparação a antes. Quanto aos outros, eles não sabiam o conteúdo específico e o significado dessa suposta missão. Eles só sabiam que iriam lutar contra monstros de nível mais alto, e todos estavam muito animados. Isso era especialmente verdade para X, o maníaco por batalhas. Ele estava tão animado que seu corpo inteiro tremia quando sabia que lutaria contra monstros mais fortes. O olhar de Sibis varreu todos. Havia tantas crianças talentosas. Embora não fossem as mais fortes em Kin, eram definitivamente as mais talentosas. Qualquer dano que sofressem afetaria o desenvolvimento futuro de Kin. Se Vincent e os outros morressem no Godlying Plan,
O desenvolvimento de Kim recuaria mais de 10 anos. Isso afetaria até mesmo sua classificação como uma Advanced Superpowered. Claro, as outras escolas também sofreram perdas anteriormente na Jungle Capital. De fato, muitas das escolas perderam completamente seu potencial para qualquer desenvolvimento futuro. Kim estava definitivamente em uma posição melhor em comparação às outras escolas. Vamos, disse Sibis. Seu tom era pesado. Ele sabia que suas palavras fariam com que um grupo de pessoas entrasse em batalha com poucas chances de sobrevivência. A vida e a morte eram determinadas pelo destino, riqueza e honra eram determinadas pelo céu. Como capitão, Vincent estava fadado a assumir a liderança. Afinal, ninguém sabia como era a situação do outro lado do portal dimensional. Ele não podia deixar seus companheiros correrem tal risco. Ele respirou fundo e andou em direção ao portal. No entanto, ele foi parado pelo professor X. Vincent, deixe-me ir primeiro. Sou um usuário superpoderoso do tipo agilidade. Se algo acontecer, provavelmente posso desviar, mesmo que não consiga vencer, disse o professor X. Vincent balançou a cabeça e olhou para o professor X com um olhar determinado. Professor X, você vai em segundo. Seja meu reforço e proteja os outros ao mesmo tempo. Mas o seu nível. A professora X pensou em como ela era uma usuária superpoderosa de alto nível, e como sua experiência em combate era muito melhor que a de Vincent. Ela podia pelo menos reagir a situações inesperadas. Embora Vincent fosse muito forte, e ela pudesse não ser páreo para ele em uma luta mano a mano, ele ainda era apenas um usuário superpoderoso de nível intermediário. Vincent sorriu fracamente. Professor X, você não precisa se preocupar comigo. Comparado a mim, um desbravador, sua missão é mais importante, disse Vincent enquanto olhava para os outros. Os outros se sentiram desconfortáveis quando Vincent olhou para eles. Suas autoestimas estavam doendo, mas eles não disseram nada. Eles sabiam que não tinham vantagem em relação a Vincent no reconhecimento. A professora X pensou sobre isso. Ela sabia que Vincent estava certo. Ela só conseguiu acenar e concordar. Vocês devem prestar atenção à sua segurança, disse a professora X com o rosto cheio de preocupação. Ela não conseguiu deixar de exortar. O rosto de Vincent estava cheio de confiança. Ele assentiu e entrou no portal dimensional. Não havia perigo do outro lado do portal dimensional. Isso fez Vincent se sentir muito mais à vontade. No entanto, o ambiente ao redor não era bom. O ar era um pouco rarefeito e não era fácil respirar. Embora não houvesse neve por perto, a temperatura ainda estava bem baixa. Mesmo com a força de Vincent, ele ainda sentia um frio em suas roupas de verão. Após observar os arredores, pode-se deduzir que eles estavam pelo menos 800 metros acima do nível do mar. As árvores eram viçosas, mas pareciam anormalmente pretas e verdes. Havia também grandes manchas de sangue marrom avermelhado nas rochas não muito distantes. Havia camada sobre camada de sangue, e todas variavam em profundidade. Isso era prova de que eles estavam em um lugar onde batalhas geralmente acontecem. Também poderia ser deduzido que o número de monstros na área deve ser muito grande em tamanho. A segunda pessoa que saiu foi a professora X. Ela foi levada pelo vento frio. Ela não conseguiu evitar tremer. Sua expressão ficou muito séria depois de olhar para o ambiente ao redor. Deveríamos estar nas profundezas do deserto agora. Só de olhar para o ambiente ao redor, provavelmente não há cidades em um raio de alguns milhões de quilômetros, disse o professor X. A professora X tirou uma jaqueta do seu cinto espacial e a vestiu. Vincent assentiu afirmativamente. Parece que não estamos em um bom lugar. Podemos estar no território de um grande grupo de monstros desconhecidos, disse Vincent. Os outros saíram do portal dimensional um após o outro. Angelina foi a última a sair. O portal dimensional ficou cada vez menor até que finalmente desapareceu. Onde estamos? Perguntou Angelina. Angelina olhou em volta, confusa. Vincent balançou a cabeça. Não tenho certeza, pessoal. De agora em diante, temos que estar extremamente alertas. Não temos nenhuma assistência, só temos a nós mesmos. Espero que quando a missão terminar, nós 7 retornemos aqui juntos. Disse Vincent. Todos se prepararam mentalmente para o que enfrentariam em seguida. Todos assentiram solenemente após ouvir o que Vincent disse. Vamos.
Vincent acenou com a mão e levou todos para o sudoeste. Não havia muitos vestígios de monstros ali. Parecia mais seguro. Porém, menos de 10 minutos depois, algo mudou. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.